Professor. Desliga agora. Porque toda vez desliga, toda vez sai. Certo. Tem que ativar. Pronto. Aí, professor, nota 10. Tá bom, rapaz. Pode começar, professor. Bora. Prestar atenção. Bom dia. Sim, como eu estava falando, a Oceania, que é que já foi um dos mais novos continentes, onde eles têm terra emersas e continentais, que as terras emersas são aquelas cobertas, as terras emersas e a insular. A insular são aquela que é formada por água, por ilha. Então, elas têm as terras continentais, que é aquelas que têm os continentes, Austrália e Nova Zelândia. E a insular, que são os arquipélagos, que são as ilhas. Então, diga. A Groenlândia é na Oceania? É, o tipo de uma ilha. Então, as principais ilhas, ou países são Austrália, Nova Guiné, Nova Zelândia, Ilha do Salomão, Samosa, Micronésia. Então, essas daí são os principais países. Os dois maiores são Austrália e Nova Zelândia, que são os principais países, onde eles foram colonizados pela Inglaterra e depois pelos holandeses. Quer dizer, ao contrário, os holandeses vieram primeiro e depois a Inglaterra tomou conta da Austrália em si, quando eles descobriram que a Austrália tinha grande reserva de ouro. Então, eles tomaram posse da terra em si. A Austrália é a maior porção das terras pertencentes à Oceania. Em alguns estudos, esse continente recebe a denominação de Australásia, ou continente australiano. Quer dizer, significa dizer o seguinte: devido ao tamanho dele, alguns escritores reconhecem como se fosse um continente, devido à dimensão dele, o tamanho que existe dentro da Austrália, a área que ela tem. Com o intuito de ressaltar a Austrália como a porção territorial que a caracteriza pelo clima frio, onde tem uma diversidade natural muito grande, onde existem várias vegetações e de animais em si. A Oceania é banhada pelas águas do Oceano Pacífico e o Índico. A maior parte dos arquipélagos da Melanésia, Micronésia e Polinésia, localizados no Pacífico, encontra ao sul do Trópico de Câncer e ao norte do Trópico de Capricórnio, sendo, portanto, cortada pela linha do Equador no centro, né? E também, além eles são cortados pela linha do Equador, que atravessa a Terra toda, no meio em si. Então, a Oceania também é cortada pela linha do Equador. Na maioria das ilhas da Oceania, a agricultura familiar foi a base da economia. Ou seja, a agricultura familiar, como vocês sabem, é aquela que o agricultor planta para sua sobrevivência, para ele comer ele e o sustento dele e da família. O que sobra, eles vendem para as comunidades vizinhas. Nos últimos anos, em virtude das características climáticas favoráveis, tais
paradisíacas praias e das condições adequadas para a praia, para a prática de mergulho, houve grande desenvolvimento da atividade turística, ou seja, algumas pessoas vão para a Austrália como turismo. E como eles são alguns mergulhadores, as praias que têm mais uma atração, uma facilidade de tomar de acontecer o mergulho. A Austrália, o país de maior expansão territorial da Oceania, encontra no hemisfério sul, sendo cortado pelo Trópico de Capricórnio na porção centro-norte. Por isso, parte do país situa-se na zona intertropical e parte na zona temperada. Já a Nova Zelândia se localiza na proximidade do paralelo 40 graus sul, na parte 40 graus abaixo do Equador. A Nova Zelândia está situada na zona temperada, ou seja, a Austrália na intertropical e a Nova Zelândia, a maior parte, na zona temperada. A Austrália está tanto na temperada como na intertropical, só que sua maior parte é na intertropical, como ele é um país de grande extensão. E a Nova Zelândia na zona temperada. Então, isso é... Toda a Austrália também é um país que tem umas boas condições de vida, que a população tem uma boa condição de vida, onde tem um grande poder aquisitivo. Do ponto de vista geológico, a maior parte dos arquipélagos da Oceania se encontra na região de contato entre as placas tectônicas do Pacífico e a Indo-Australiana. Olha, como elas se encontram em duas partes, no meio de duas placas, essas placas acontecem, quando se chocam uma na outra, acontecer os tremores de terra. Essas regiões apresentam grande estabilidade tectônica, sendo por essa razão sucessivos terremotos e vulcanismo, né? Como eu já falei antes, como eles estão no meio das duas placas, sempre ocorre os tremores de terra, que vão causando o terremoto e o vulcanismo em si. A maioria das ilhas é originada de derramamento de vulcão e apresenta relevos acidentais. As porções mais elevadas formam barreiras úmidas vindas do oceano, o que faz com que o interior seja mais seco. Na Oceania, há também enorme quantidade de arquipélagos de origem coralinas, que são do quê? São a formação dos corais, que já devido os movimentos, os maremotos também que acontecem, esses corais se sobem e depois ali vão se formando as suas rochas. E dá o nome de astóis. Estão bem baixo de altitude, fica um pouco quase a baixa altitude em relação ao nível do mar. Houve a ocupação estrangeira, alvo de interesse europeu desde o século XVI. Parte dos arquipélagos recebeu entrepostos comerciais, primeiro de português e os espanhóis, que depois, no século XVI, grande parte dos arquipélagos recebeu grande quantidade dos europeus, principalmente vindo da Espanha e de Portugal. Foi no período das grandes navegações, onde, como vocês sabem aqui, que tanto a Espanha como o Portugal ocuparam aqui o continente americano.
onde Portugal predominou aqui no Brasil. No século XVII, piratas e corsacos holandeses, ingleses e franceses atacaram embarcações espanholas e portuguesas. Os corsários holandeses são os comerciantes que cuidavam mais da parte de encontrar alguns animais que vendiam. E os franceses e ingleses vinham atrás de vender seus produtos e levar alguns produtos para o seu país de origem. Então, destabilizando a presença ibérica na região, que a Ibérica é o quê? A Península Ibérica é formada por Portugal e Espanha. Certo? Então, a Inglaterra e a França desarticularam o poder de Portugal e Espanha dentro da região. No século XVII, o hispanismo britânico, francês e holandês fortaleceu as bases da ocupação do novo continente, onde Portugal e Espanha saem e a Inglaterra e a França dominam a região. Mas depois, só quem fica dominando a maior parte de todos eles, quase, é a Inglaterra. No fim do século XIX, consolidando a expansão geopolítica nas águas do Oceano Pacífico, os Estados Unidos assumiram o controle sobre várias ilhas dos arquipélagos. Além desses, depois os Estados Unidos também tomam um pouco de uma fatia. Mas apesar que a Inglaterra se torna como a maior parte. Na segunda metade do século XX, já após a Segunda Guerra, as ilhas Carolinas e as Marianas, Micronésia, passaram a ser administradas pelos Estados Unidos. Uma resolução da ONU estabeleceu o protetorado das Nações Unidas, concedendo domínio dos Estados Unidos na região. Quer dizer, após a Segunda Guerra, a ONU já tem um domínio, dá a liberdade que os Estados Unidos têm influência dentro da região. Em 1986, foi assinado o Tratado de Livre Associação entre os Estados Unidos e as Ilhas Carolinas e Marianas, o que conferia a elas a condição de estados associados aos Estados Unidos, garantindo a manutenção de bases militares dos Estados Unidos na região. Ou seja, elas fazem um acordo que os Estados Unidos, que elas vão pertencer à administração dos Estados Unidos, onde vai receber uma administração dos Estados Unidos e os Estados Unidos vai colocar suas bases militares dentro do continente, dentro das duas ilhas. A Austrália ocupa 90% do território da Oceania. Como eu já falei antes, como ela é um dos maiores países da Oceania, então ocupa 90% do seu território. Esse nome origina do termo Aus, significa sul. Por causa de sua localização, a capital do país é Canberra, né? Então, como isso daí, mas os primórdios da cartografia grega, quer dizer, os primeiros que escreveram a cartografia, como Pitágoras, propõe a esfericidade do planeta. Os gregos admitem a existência de terras incógnitas nos mapas, que nunca foi conhecida, considerando a possibilidade de haver terras do outro lado do mundo. Foi a partir do século XVI que portugueses e holandeses navegaram na costa australiana sem assumir ainda como parte de seus impérios coloniais. Andavam na região e não conhecia o território, né? E a área que podia ocupar.
A colonização da Austrália começou com o desembarque de prisioneiros e algumas autoridades vindas do Reino Unido. Ou seja, quem cometia um crime na Inglaterra, no Reino Unido, eles mandavam para a Austrália como preso. O castigo era ir para a Austrália para trabalhar para o próprio governo. Mesmo assim, aconteceu tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Alguns veio muito presos de Portugal para cá e muitos da Inglaterra para os Estados Unidos. Esses presos eram levados para campos de trabalho forçados que deram início à nação australiana. No século XIX vieram os colonos livres, atrás de tese e da mão de obra dos prisioneiros, desenvolvendo a criação de ovelha para exportação de lã para a indústria têxtil britânica, o que fez surgirem grandes propriedades pecuaristas de ovelha. Ou seja, os primeiros vieram para o trabalho forçado. Aí depois vieram os grandes fazendeiros livres para pegar a mão de obra dos prisioneiros, onde ia pagar a eles e trabalhava para os grandes fazendeiros que estavam criando ovelha para depois voltar com a lã, vender a lã para a Inglaterra. Na segunda metade do século XIX, descobriu-se ouro nas terras australianas, o que promoveu a vinda de novos colonos ingleses. Dessa vez, além da Inglaterra, veio irlandeses e os americanos também foram à procura do ouro. E a Inglaterra, o interesse da Inglaterra ocupar a região foi mais a descoberta do ouro, fazendo com que a população australiana triplicasse. Com esse período que veio esse povo dos Estados Unidos, da Irlanda e da Inglaterra, aumentou a população da Austrália. As autoridades europeias, com receio de que a Ásia também viesse explorar o ouro australiano, aproveitando a oportunidade com a Austrália, estabeleceram uma política oficial para impedir a entrada de outros territórios. Então, eles fizeram um acordo que cada um ia explorar uma área para que não viesse mais gente dos outros continentes. Com o passar do tempo, a atividade mineradora se esgotou, certo? Porque quando eles tiraram todo o minério, com o tempo eles foram diminuindo. A pecuária continuou a prosperar, promovendo a expansão da população por todo o continente. A colonização de povoamento fez a população nativa australiana decrescer, formando ali uma população europeia. A população de povoamento é aquela que a população vem para explorar e residir. Aí a nativa da Austrália diminuiu, porque vinha mais gente da Europa do que os que estavam dentro da própria Austrália. Quer dizer, ultrapassou a população nativa. Então, os descendentes da população australiana é de origem europeia. Os conjuntos naturais, o relevo, são por três partes. Desertos, onde tem o deserto de Vitória, de Egípcio, de planícies e de cerrado, e uma parte de montanhas. É um pouco, mas predomina mais a parte as planícies. A população e a economia, né? Onde ela tem a população de 22 milhões de habitantes, certo? A densidade demográfica, e a densidade demográfica é a quantidade da população dividida por quilômetros quadrados. Então,
está resumida. Mas as estatísticas recentes, do ponto de vista ético, a Austrália é uma das sociedades mais diversificadas do mundo. Em quase um em cada 4 residentes australianos nasceu fora da Austrália, né? Onde eu falei antes, devido à colonização de povoamento, muitos vieram de outros países. E hoje são da primeira ou segunda geração de australianos, filhos e netos de imigrantes recém-chegados e refugiados. Mais de 90% da população ocupa áreas urbanas, como Sydney e Canberra, localizado na porção oriental. O centro-norte e o nordeste do país é vazio demográfico, quer dizer, quase não mora ninguém, só fica mais em torno da capital. A população urbana, quanto à rural, apresenta elevado padrão de vida, semelhante ao da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Ou seja, a população lá, como eu já disse antes, tem umas boas condições de vida, onde tem um poder aquisitivo melhor comparado ao dos países da Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, houve rápida expansão da indústria, que constituiu um dos alicerces atuais da economia australiana. Os principais setores são têxtil, a indústria têxtil, de motores, siderúrgica, né? Onde trouxe daí grande concentração e benefício para outras aí. No setor primário, destaca a produção de alimentos, criação de ovelha e de gado. Também tem a produção de açúcar. Olhe, vamos copiar um questionário aqui e depois a gente continua. Pode não dar tempo para a gente copiar o questionário. Pega o lápis e o caderno agora, para a gente copiar o questionário. Marco e Arthur já encontraram o caderno. Luísa. Já peguei, já. Já, muito bem. Já posso começar, já? Pode, senhor. Já. Olhe, dê a localização da Oceania. Segundo, fale sobre a Austrália. Fale sobre a Austrália. Professor, travou, não entendi. Diga. Travou a sua voz, eu não entendi. Primeira questão, você copiou? Sim, travou na segunda. Então, repetindo, olha. Fale sobre a Austrália. Posso ir para a terceira? Pode. Pode. Quais os oceanos que banham a Oceania? Quais os oceanos que banham a Oceania? Um ventilador desse custa 300 reais, né?
Posso ir para a próxima? Pode. Explique a formação geológica da Oceania. Qual é a pergunta, professor? Da 4? Explique a formação geológica da Oceania. Olha aí, já tem um, né? Explique a formação geológica da Oceania. Vamos para o 5. Pode falar, professor. O 5º, né? Comente sobre a ocupação estrangeira na Oceania. Como é assim, professor? Assim, comente sobre a ocupação estrangeira na Oceania. Seis. Número 6. Já posso ir? Pode. Pode. Comente sobre a colonização australiana. Pronto. Bora para a próxima. Explique as paisagens australianas. Eu não entendi, professor. Pode repetir? Certo? É o número 7, né? Explique as paisagens australianas.
próxima. Fale sobre a população e a economia da Austrália. Fala sobre o quê? Sobre a população e a economia da Austrália. Fale sobre a população e a economia da Austrália. Fale sobre a população e a economia da Austrália. Fale sobre a... Agora, na próxima, fale sobre a Nova Zelândia. Fale sobre a Nova Zelândia. Teste da... Quatro minutos, viu, professor Gaudêncio? Faltam 4 minutos para acabar. Certo. Do oitavo. Já pegaram 9. Fale sobre a Nova Zelândia. Sim. Sim. Agora vamos para o 10. Fale sobre a economia e a população da Nova Zelândia. Todo mundo já copiou, pegou o 10? Sim. Certo, né? Olha. Então, como eu já disse a última parte, a Nova Zelândia é um continente que está na Oceania, localiza no sul do Oceano Pacífico, fica ao sudeste da Austrália, composta de 2 porções de terras, conhecida por Ilha do Norte e Ilha do Sul. Tem a parte continente insular e insular. Sua história veio pela Europa, parecida com a da Austrália, onde teve também o domínio da Inglaterra,
onde estabeleceram os acordos, e impondo sua administração. Seus terrenos, existe muita parte de montanhas e planícies. Seu clima, o temperado, que predomina em boa parte. A economia, a população, a maior parte descendente dos europeus, principalmente da Inglaterra, tem sua população mais de 4 milhões de habitantes, composta de jovens e adultos, onde o número de idosos é reduzido e o predomina a população jovem, certo? Então, todos façam, responda, que na próxima aula a gente faz a correção. Certo? Professor, vou mandar o link do 8º ano, viu? Tá bem. Tá 8º bem. ano, tem aula de português agora.